Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego. E nós vamos dar continuidade àquelas nossas aulas em Jó. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de Jó, o direito de lamentar. Então eu pediria que você deixasse sua Bíblia aberta ali no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 13 em diante. E nós vamos observar hoje esse conceito do lamento, que é um conceito tão complexo para a nossa cultura. Mas antes vamos começar com uma palavra de oração. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque apesar de vivermos dias maus, apesar de estarmos neste mundo que jaz o maligno, nós estamos amparados pela Tua boa mão e pelo Senhor que sustenta a nossa vida. Nos ajuda então, Senhor, a vivermos de tal maneira que agrade o Teu santo e bendito nome, apesar das circunstâncias e apesar das aparências deste mundo. Dá-nos, Senhor, glorificarmos o Senhor no dia mau, no dia da calamidade, para que a Tua glória seja vista em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus, o de sempre. Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui, né? Os desafios de Jó. Então, nós falamos anteriormente sobre as perdas de Jó, nós falamos sobre a perda da saúde, e agora um outro desafio que é o lamento, né? O lamento aqui em Jó. Então, Jó 2, de 11 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Meus irmãos, apesar de o texto nos dizer que os amigos estão ali para consolar e condoer com Jó, nós vamos ver que a realidade é outra, né? Esses amigos estão lá para justamente averiguar a vida de Jó, onde ele havia pecado, para tamanho mal se abater sobre ele. Na verdade, esses amigos estão ali com um propósito velado, que é o de revelar as mazelas de Jó e mostrar que ele, na verdade, não era aquele homem justo, íntegro, temente a Deus ou que se desviava do mal, né? Eles estão mesmo como abutres aí sobre a carcaça. Continuando, irmãos, citando aqui um texto do Jackson, Satanás não está disposto a desistir. Desaparece do livro, mas continua seu processo de tentação. A função de Satanás é assumida por homens que se reúnem com o que parece ser o melhor dos motivos, mas eles vão ser mais parecidos com o ajuntamento de abutres, né? Então, apesar da intenção externa ser uma, os princípios internos que norteavam esse encontro eram outros, né? Então, externamente eles estavam ali para prestar condolências a Jó, mas no íntimo de seus corações o motivo era outro. Era observar onde Jó havia pecado, era desmascarar a suposta integridade de Jó para eles. Certo? Continuando, eles vêm para consolar. Seus nomes são ligados a Edom, né? Lembra que o próprio Jó mora ali em Edom, né? Jó estava em Edom, mas não era um edomita. Meus irmãos, aqui eu faço uma paráfrase, né, daquilo que Paulo diz lá em Romanos 9, né? Que nem todos os de Israel são de fato israelitas.
Ali Paulo está mostrando que não é porque alguém nasceu no limite geográfico de Israel ou é descendente de pais israelitas que de fato ele pertence ao Israel espiritual de Deus, a igreja invisível do Senhor, né? Às vezes não, né? E nós temos casos, né? Nós vemos, por exemplo, Ismael, Isaú, que apesar de estarem em Israel, apesar de comporem ali, serem descendentes de pessoas que estão até na linhagem do Senhor Jesus Cristo, eles não eram de fato salvos, não eram de fato eleitos, né? Então, o inverso também é verdadeiro. Não é porque alguém nasceu numa região pagã que essa pessoa é necessariamente um pagão. Você tem exemplos na Bíblia, né, como Raabe. Raabe, ela vivia ali em Jericó e era uma prostituta, não é? O Ruth vivia em Moabe, mas tanto Raabe quanto Ruth, elas ouviram a palavra do Senhor e elas foram impactadas pela grandiosidade do Senhor. O Espírito Santo mostrou a elas a grandiosidade do Senhor, né? E essas pessoas deixaram suas culturas, deixaram seus costumes, deixaram a maneira que lhes era própria de viver para viver da maneira que agrada a Deus. E Jó é um exemplo disso. Jó vive em Edom, mas ele não é um edomita. Ele não segue as práticas de Edom. Então, Edom, por que Jó ele não segue as práticas de Edom? Porque se você olhar a Bíblia, Edom sempre foi inimigo do Israel espiritual, né? Vamos pegar um exemplo. Esaú era hostil a Jacó, né? Esaú é pai dos edomitas, né? A palavra Edom significa vermelho, né? Então se você pegar aqui lá, não é? Depois que Jacó recebe a bênção de seu pai no lugar de seu irmão, o seu irmão está procurando ocasião para matá-lo, não é? E diz aqui, respondeu-lhe o Senhor. Aqui você vê desde a origem isso, né? Quando a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, ela está gestando os filhos e eles estão revoltos no seu ventre e o Senhor vai lhe responder: 2 nações há em seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, né? E depois você vê lá no momento em que Jacó é abençoado no lugar de Esaú, Esaú procura ocasião para matar o seu irmão. Os edomitas atacam Israel e Judá, né? Veja ali no Salmo 137. Salmo 137, você vê claramente essa realidade, fazendo referência ali ao incêndio de Jerusalém em 586 antes de Cristo, né? Então, aqui Salmo 137. Abramos lá. Aqui diz no versículo 7: Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos. Então você vê ali, não é, na invasão de Jerusalém, os edomitas estavam torcendo, né, para que ela fosse arrasada, né? Há uma inimizade latente entre o povo de Deus e os edomitas, né? Outro texto que nós podemos abrir é o livro de Obadias. Obadias, é um profeta menor, capítulo 1, na verdade, Obadias só tem um capítulo, né? Versículo 1 ao versículo 8. Visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. Às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas,
na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos lugares cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram desquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então veja, o grande problema de Edom para Obadias é a arrogância, né? É a arrogância, ele confiou nas pessoas erradas, né? Herodes também era um idumeu, né? E essa região da Idumeia, ela era na mesma localização geográfica de Edom. Você vê aqui, né? Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente de Jerusalém, né? E aí o texto continua mostrando essa perseguição, né, que Herodes vai exercer contra Jesus, né? Veja, os magos perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, os magos viram a estrela do Senhor, vieram do Oriente, provavelmente a região da Babilônia. Provavelmente esses magos, eles nutriam a esperança do Messias através daquilo que Daniel incutiu naquela cultura, não é? Como nós falamos hoje nas aulas anteriores sobre a questão do Senhor prover os meios para que o seu povo o conheça, não é? Esses magos, assim como Raabe, assim como Ruth, assim como a Espanha, através dos marinheiros que viram Jonas, assim esses magos também conheceram o Senhor e a promessa do Messias, provavelmente pela vida, obra e testemunho de Daniel ali na Babilônia. E eles viram a estrela do Senhor e estavam ali em Jerusalém, foram à capital, porque um rei nasceria na capital, um rei nasceria em palácio. Estavam ali perguntando às pessoas porque julgavam que essa notícia deveria ser a notícia do momento ali em Jerusalém. Mas não era, né? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Aqui nós estamos falando de Herodes o Grande, né? O primeiro Herodes. Ele ficou alarmado. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, né? Aqui faz uma citação de Miqueias 5:2. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo essa estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, dizendo: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes
há de procurar o menino para o matar. Então veja, essa a prática dos edomitas, desde a origem, eles são hostis ao Israel espiritual de Deus, são hostis a Jerusalém, são hostis ao Senhor Jesus, né? Eles têm parte no julgamento de Deus. Lucas 23:11, nós vemos claramente isso, né? Lucas, capítulo 23, versículo 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Não é? Aqui nós vemos a maneira como Herodes trata o Senhor Jesus Cristo, não é? Como até neste momento do julgamento de Jesus, os edomitas têm uma participação. Não é? O silêncio dos amigos de Jó. Então eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Primeiramente, isso pode ser uma questão cultural, não é? Os convidados ficam em silêncio até que o anfitrião se pronuncie. Mas o silêncio dos amigos de Jó se conecta com o próprio silêncio de Satanás. Afinal de contas, Satanás foi por 2 vezes fracassado em seus intentos de ver Jó falhar. Porque Satanás não parte da consideração, do pressuposto da perseverança dos santos. Que os santos perseverarão não porque eles são bons, mas porque o Senhor que os sustenta é de fato misericordioso. Não é? Compare com Mateus 27, 45 a 46. E nós vamos ver o próprio silêncio de Satanás diante da cruz. Então, Mateus 27, 45 a 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. Não é? Aqui você vê o silêncio na cruz. Né? Jesus rompe esse silêncio com as palavras finais, não é? Com as 7 palavras finais do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é? O Satanás, que havia tentado Jesus no deserto, agora estava em silêncio diante desse momento, não é? Que antecede o momento triunfal em que o Senhor vencerá a morte na ressurreição. Jesus e Jó sentem dor e horror diante das suas circunstâncias. Nós vimos isso na aula passada de Jó. Jó 2,13 mostra que foram 7 dias de silêncio. Alguns comentaristas afirmam que era uma etiqueta que os visitantes não falassem antes que o anfitrião se pronunciasse. Novamente citando Jackson, o silêncio é quebrado com uma ainda mais terrível e súbita explosão. Expressa seus sentimentos em palavras. Aqui no versículo 24, rugindo e bramando. Né? Então, Jó, capítulo 3, versículo 24, você verá como Jó vai romper o silêncio. Né? Aqui, olha, você vê no início do capítulo 3, depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Vamos para o versículo 24. Porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e o meu lamento se derramam como água, rugindo e bramando, quando a dor fala. Porque antes do meu pão me vem suspiro. Aqui eu estou pegando a Almeida Revista e Corrigida, tá? Porque antes do meu pão me vem suspiro. E a palavra suspiro, não é? Ou a palavra aqui gemido, né? Ela vem do grego, do hebraico shagar, que quer dizer rugido, né? E os meus gemidos, natak, lamento, né? Ou a palavra lamento aqui a revista Almeida Revista Atualizada traduziu natak por lamento mesmo, né? Se derramam como água, não é? Então veja,
Aqui a palavra gemido, ela tem a ideia de rugido, né? De rugir como o leão, né? Chegar é comparado ao rosnado do leão, à voz do leão, né? Essa mesma palavra é usada no capítulo 4, versículo 10, né? Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz. Então, Jó é alguém que ruge como o leão, né? O gemido dele é como o rugido de um leão. Cuidado com os eufemismos e as traduções politicamente corretas. Às vezes a gente quer justificar as personagens bíblicas atenuando os sentimentos que elas estão vivenciando. Mas o fato é que nesse momento de dor extrema, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu o respeito da mulher, o respeito dos amigos, que ele vai perceber agora, Jó perdeu a saúde. Então, nesse momento de dor, não há palavras. O que sai da boca de Jó é o rugido, né? É um rugido, é um lamento, né? A palavra natak, que significa lamento ou gemido, né? Ela traduz esse momento que o Jó vive. Nunca se pode estar preparado para as experiências de tristeza ou dor. Uma pergunta que nós podemos nos fazer ao estudarmos o livro de Jó é: o que faria eu? Né? O que faria eu? Se eu estivesse no lugar de Jó, tendo ceifado as minhas filhas, vendo tudo que eu considerava precioso neste mundo sendo de uma hora para outra dizimado, né? É como um Thanatos, né? Que com estralar de dedos dizima parte daquilo que eu sou, parte daquilo que eu tenho, não é? Como que nós reagiríamos? Meus irmãos, a verdade é que nós nunca encontraremos resposta para essa pergunta. Porque, humanamente falando, ninguém está preparado para dores tão intensas como essas que Jó tem vivenciado. Nós precisamos confiar, assim como Jó, na providência de Deus. Que, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor não nos dará tentação que nós não possamos suportar. Não é? Então, se o Senhor nos colocar em uma provação como essa, o Senhor também nos dará os meios, a graça necessária para sairmos deste momento terrível. É vergonhoso lamentar, a nossa cultura perdeu essa liturgia, não é? Como diz ali o reverendo Jonas Madureira, não é? Nossa cultura perdeu essa liturgia, que é presente na liturgia judaica. Você tem um livro na Bíblia só de lamentações. Você tem salmos de lamentações na Bíblia, né? Você tem salmos difíceis de ler, como o Salmo 44, como o Salmo 88, né? Que são salmos de uma lamentação intensa, né? O grande problema é que a lamentação ela parece tocar a murmuração, né? Aquele que lamenta parece estar murmurando. Mas qual é a diferença entre ambos? Aquele que murmura questiona a Deus dos seus problemas e culpa a Deus dos seus problemas e não se achega ao Senhor. Aquele que lamenta, ele culpa, ele se questiona, ele questiona a Deus dos seus problemas, mas ele não enxerga Deus como culpado. E ele termina, geralmente, os textos de lamento, exceto o Salmo 44 e o Salmo 88, eles sempre terminam numa ação de graças, quando nós reconhecemos a soberania e a misericórdia e a sabedoria de Deus, certo? Então, o autor de Jó não está retratando. Quem que é o autor de Jó? Nós já falamos isso, né? Não foi Moisés, né? Jó é um livro cuja teologia antecede o templo. Provavelmente um poeta judeu, né, retratou a vida de Jó. Jó, assim como Hebreus, é um livro que nós não sabemos ao certo quem é o autor. Tá? O autor de Jó não está retratando um suspiro de lamúria.
mas um uivo arrasador de um homem em dor, derrubado pela tristeza, e no caso de Jó, oprimido pela ansiedade também, né? Olha Jó 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Esse versículo é um versículo interessantíssimo. Eu me lembro que eu fazia filosofia na época em que houve o atentado às Torres Gêmeas. E na terapia de grupo que nosso seminário tinha, a professora nos deu, a psicóloga nos deu uma frase que eu nunca me esqueci. Ela falou assim: essa semana mudou um paradigma da humanidade. Geralmente nós tememos coisas que nunca acontecem. Você pode perceber isso, boa parte daquilo que você teme com intensidade dificilmente acontecerá, não é? Mas aquele evento da queda das Torres Gêmeas, ou eventos como esse, da pandemia do coronavírus agora em 2020, são momentos que desafiam essa realidade. Por quê? Aquilo que nós temíamos é muito inferior àquilo que de fato aconteceu. Isso também acontecerá na mentalidade do ímpio em relação ao dia do juízo do Senhor. O ímpio, ele crê no juízo do Senhor, ou ignora esse fato, e quando crê de forma bastante reduzida. É por isso que ali em Apocalipse 6, as várias classes de pessoas vão pedir para que os montes caiam sobre elas, para escondê-las da ira do Cordeiro que se assenta sobre o trono. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um homem cuja segurança foi tomada, todos os alicerces foram derrubados. Ele está tomado pela dor, não é? Então não é vergonhoso lamentar dessa maneira nessas circunstâncias. Explosões assim são pouco dignificantes, mas um homem nesse estado está dando pouco valor à dignidade. Alguém que perde um filho, alguém que perde, que está no momento de um diagnóstico adverso, essa pessoa ela pode ter um momento ali de intrepidez, um momento de revés, não é? E soltar esse uivo arrasador, soltar esse lamento aterrador, não é? Mas se essa pessoa estiver em Cristo, ela passará do lamento ao louvor. Essa é a ordem natural dos eventos. Né? Vamos ver ali a situação do Senhor Jesus quanto à morte de Lázaro, em João 11. Né? João capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 38. Né? João capítulo 11, de 33 a 38. Então nós vemos aqui, então disseram os judeus: vede quanto o ama, quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Né? Vamos lá, irmãos. Nós vemos aqui: se qualquer um de nós se aproximasse do túmulo de um amigo morto, sabendo que tem o poder de ressuscitar, não mostraria nenhuma emoção mais forte, a não ser alegria e triunfo? Então imagine, alguém chega para você e diz assim: olha, sua mãe faleceu, o seu pai faleceu, o seu amigo faleceu, o seu filho faleceu, e você tem o poder de ressuscitar essa pessoa porque você já fez isso, não é? O que você faria? Pera lá, gente, eu tô aqui, eu sou a pessoa que vai ressuscitar. Jesus havia dito a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, não é? Aquele que crê em mim viverá para sempre, ainda que morra, viverá para sempre. Jesus ressuscitou o jovem de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Por que não haveria? Então por que Jesus chorou aqui diante do túmulo? Né? Por que Jesus está tão comovido? Né? Eu gosto dessa frase do Renato Russo, uma das suas músicas, né?
aquela música Pais e Filhos. Aquela música é uma música interessante da Legião Urbana, porque ela retrata um suicídio. Né? O próprio Renato Russo dizia que ele achava estranho as pessoas pedirem aquela música e ele achava que as pessoas não tinham entendido a letra. Ali fala de uma pessoa que cometeu suicídio. E essa pessoa que vive nessa dor intensa, nós não vamos entrar aqui no mérito da questão do suicídio, mas eu gosto dessa frase, olha, disseste que se tua voz tivesse a força igual à imensa dor que sentes. Então, ou seja, se a minha voz tivesse a força igual à minha dor, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Usando aqui esse texto do Renato Russo, né, na perspectiva da graça comum, você percebe exatamente isso, né? A voz de Jó, ela estava naquele momento na mesma intensidade que a sua dor. Então ele brama como um leão, ele ruge como um leão, ele lamenta como um homem destruído. Jesus está neste momento diante do túmulo de seu amigo Lázaro. E ele chora, mas por quê? Não é? A Bíblia aqui vai dizer que ele se agita. Jesus, pois, movendo-se, a palavra mover é a palavra grega embrimaomai. Embrimaomai é um verbo passivo, né, aqui, não é? E significa advertir severamente, criticar, censurar, agitar-se de comovido. Aqui eu estou usando o dicionário do Moulton, né, o léxico do grego. Ficar comovido. No sentido clássico, poderia se referir ao resfolegar dos cavalos. O resfolegar dos cavalos é um bramido, é algo quase que gutural, né? É uma dor que não tem palavras. As maiores dores do ser humano não se exteriorizam com palavras, com verbos, com construções sintáticas. Outra vez em si mesmo foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Eu entendo, irmãos, que Jesus chora neste momento diante da realidade do homem. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, antes ali de Gênesis 3, o Senhor que viu toda a criação e viu que tudo era muito bom. Jesus vê a situação degradante que o pecado leva ao homem. A situação terrível que o pecado traz ao homem. O salário do pecado é a morte. Aquele que está nos céus decide enviar Jó para nos ensinar o Evangelho e nos estava preparando, como Jesus aos seus discípulos, para o sofrimento final que ele sofreria em nosso lugar. Então, tanto o livro de Jó ele aponta para Jesus, mostrando o seguinte, né? Jesus ele vai sofrer completamente para que nós sejamos completamente salvos, né? Jesus obedeceu plenamente o Pai. Então, irmãos, essa é uma realidade importantíssima que nós devemos ponderar, né? Não é vergonhoso lamentar. Diante de alguém arrasado, nós não podemos ponderar suas palavras. Nós não podemos levar em conta os seus questionamentos, nem mesmo aquilo que soa como blasfêmia. Essa é a voz da dor. Essa é a voz da dor a qual ninguém está preparado. Mas é o Senhor que sanará o coração aflito. É o Senhor que dará consolo ao coração enlutado. Não é? Nós temos opções indisponíveis, né, que Jó está aqui pedindo. O conteúdo do grito lacerante de Jó, a vontade de não viver. Jó tem vontade de não viver mais. E não é Jó o único a pensar assim. Elias pensou da mesma maneira quando sentou embaixo do zimbro. Eu não tenho mais vontade. Acabou minhas forças. Né? Ele deseja não ter nascido. Olha só. Jó 3, de 3 a 10. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz.
Reclamem-no as trevas, as sombras de morte, habitem sobre ele as nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não regozije-se ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite e que ela espere luz e a luz não venha. Que não se veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Irmãos, a vida cristã não está isenta de sofrimentos. A vida cristã não está isenta de dias maus. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Meus irmãos, se nós olharmos as Escrituras, Paulo vai dizer que aquele que quer viver piedosamente, ele será perseguido. Então nós não podemos fazer por menos. Nós temos que estar prontos a enfrentar esses sofrimentos. E nós, muitas vezes, tal como Jó, nós teremos reveses em nossa vida, não é? Contudo, nós precisamos entender na perspectiva de Tiago, não é? Que nós devemos encarar as provações com toda alegria, porque as provações elas nos dão ânimo, né? Elas nos dão perseverança. Então, irmãos, citando aqui, né, meu professor, Reverendo Daniel Santos, os termos daquilo que comumente chamamos de maldição de Jó contra o dia de seu nascimento precisam ser corretamente entendidos. O que ele realmente disse? Quais os motivos por ele apresentados para a maldição do seu dia natalício? Por que essa reação não foi vista por Deus como blasfêmia esperada por Satanás? Todas essas perguntas precisam ser respondidas antes de prosseguirmos nosso estudo sobre o livro de Jó. E aqui, o Reverendo Daniel Santos, ele vai mostrar o porquê isso não é visto como blasfêmia, né? E essa vai ser a nossa próxima aula, né? O porquê, de fato, Jó não blasfemou, certo? Outra questão indisponível é Jó deseja que tivesse morrido no útero, né? Olha só aqui, versículo 11 a 29, né? Por que não morri na madre? Por que não inspirei ao sair dela? Né? Ele deseja que todos aqueles que sofrem possam morrer rapidamente. Então, irmãos, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse lamento de Jó e observarmos por que isso não é uma blasfêmia. Porque nesse momento Satanás não pode contar vantagem, né? Ficou interessado? Então espere a nossa próxima aula, tá? Como eu disse na primeira aula, seria muito interessante que você adquirisse, né, os dois livros que norteiam esse estudo. O livro do Reverendo Daniel Santos Júnior, Integridade Apesar de Tudo, é uma leitura muito interessante do livro de Jó, e Clamor por Justiça, né, do Jackson. São dois livros interessantes. Então, irmãos, eu gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque apesar dos sofrimentos desses dias, apesar das situações adversas, nós sabemos que o Senhor tem nos consolado e nos encaminhado com a tua boa mão. Nos ajuda, Senhor, a fazermos tudo para a tua maior glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.